Você sabe que se fundamenta o método dialético? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Olá, eu sou a professora Gui e você está no canal Bilu Responde. Assim sendo, sinta-se abraçado, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. É a tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido a dar uma parada, vem aqui ao lado na minha sugestão, assiste as aulas anteriores, assim você vai conseguir entender a nossa aula de hoje. Haja vista que é a continuidade dos métodos de abordagem. Hoje nós iremos estar trabalhando o método dialético. Antes de qualquer coisa, a pergunta é: o que é mesmo um método científico? O método científico nada mais é do que aquele instrumento que vai fazer com que você consiga chegar ao caminho certo de maneira segura, de maneira rápida, levar a uma conclusão científica. E esse caminho, ele pode se dar de duas formas: pela experiência e pela experimentação. Nós já estamos vendo que se eu tenho duas formas, significa que eu tenho dois blocos de classificações do meu método científico. A primeira classificação, o primeiro bloco, são os métodos de abordagem. E a segunda classificação, o segundo bloco, é justamente os métodos de procedimento. Nós estamos concluindo o método de abordagem, que ele é constituído por 4 tipos de método: o método dedutivo, o método indutivo, o método dialético. Então, sem delongas, vamos para a nossa aula de hoje, nosso último método de abordagem, o nosso método dialético. Quando a gente pensa em método dialético, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Dialética. Quando se pensa em dialética, o que vem à cabeça? Platão. Porque foi Platão, há muitos anos atrás, que começou a apresentar o seu método de ensinar, o seu método de construir o conhecimento. Quando a gente fala assim, olha, eu só sei que nada sei, eu não sei se isso, quando você me faz uma afirmação e começa a dialogar e começa a entrar em conflito as nossas ideias, no sentido da gente colocar tudo no liquidificador, bater e gerar um novo conhecimento, é o que nosso querido Platão chamava de arte do diálogo. Então, o método dialético é aquele que vai utilizar o diálogo como sendo a sua base, não é? Por quê? Porque o objetivo desse método é a gente criar novas teorias, novas teses, novas hipóteses, novos conhecimentos a partir da relação e inter-relação entre as ideias. Ou seja, eu vou trabalhar as ideias a partir do seu conflito, da sua relação e inter-relação, com vistas na geração de novas contradições. Por quê? Porque este método, assim como o hipotético dedutivo, defende que não existe verdade absoluta. Então, aquele conhecimento que você está gerando, aquela conjectura que você criou, que você vai testar para saber se é verdadeira ou falsa e gerar uma hipótese provisória, ela passa a ser provisória porque daqui a algum tempo, alguns segundos, ela se torna obsoleta, necessitando de novo estudo, nova reflexão, novo diálogo. Então, por isso que
O conflito das ideias vai gerar a possibilidade de apresentar soluções hipotéticas para o teu problema, para o teu conflito, para a tua inquietação, e vai gerar o quê? Novas contradições. Porque quando eu colocar isso ao mercado, as pessoas que vão ouvir vão começar a questionar. E vai começar novamente o ciclo dialógico para a gente ter algum conhecimento. Por isso que a partir desse conflito, dessa relação, este método ele passa a gerar novas hipóteses, que vai me dar a solução do meu problema. E essa hipótese, como já dito, não é definitiva, não é? Partindo do Platão, nosso querido Karl Marx, quando começou a estudar a realidade social, começou a pensar e falou assim, gente, esse pessoal, eles querem utilizar processos quantitativos para tentar compreender o contexto social, mas a realidade social ela não é quantificada. Eu posso utilizar métodos positivistas nas áreas das exatas, mas utilizar isso na área das humanas, no contexto social, onde as ideias entram em mutação, onde o que é bom para um grupo social pode não ser bom para um outro grupo social, onde a cultura de um país estabelece regras e valores que para eles é correto, e para esse país são outros valores, outras regras. Então não tem como, na cabeça de Marx, não tinha como a gente tentar construir o conhecimento a partir de ferramentas, de instrumentos positivistas. Ou seja, não podia quantificar o conhecimento. O conhecimento não podia ser construído a partir dessa ideia. Então, por isso que o método dialético, ele vai de encontro ao método positivista. Ele vai além da quantidade. Ele se volta para a qualidade. E, portanto, eu não posso fazer uso das ideias positivistas, principalmente no nosso contexto social. Por quê? Porque na visão de Marx, o mundo ele não era constituído por coisas estáticas, como a ideia positivista pregava. Ele falava que o mundo é constituído por processos. Por que processos e não coisas estáticas? Porque se fosse estático, o mundo não evoluiria. Não ia ter uma evolução humana. Então, se tem uma transformação do mundo, se as pessoas passam a modificar o mundo em prol da qualidade de vida, então o que está ao meu redor para me gerar satisfação, então eu vou mexer, não é assim que é o conhecimento? Relação entre o sujeito e o objeto no sentido de transformar o objeto e ao mesmo tempo transformar o sujeito, não é? Então, Marx dizia que o mundo era constituído por processos e não por coisas estáticas. Se fosse estático, não tinha evolução. E a teoria da evolução mostra isso, que as pessoas vão evoluindo, não é? E quando evolui, elas se transformam. E quando se transformam, pode ser que os anteriores morram. Como o exemplo que nós temos da plantação, vamos colocar a plantação de melancia. Eu tenho um caroço da melancia, é um caroço. Quando eu jogo no chão, se transforma na plantazinha,
não é? Só que é tão grande que ela não cresce. Não tem como você colocar uma melancia pendurada, vai cair na minha cabeça. A lei da gravidade vai destruir, não é? Então, aquele carocinho se transformou numa árvore, numa planta. Então, morreu o caroço. Então, eu preciso morrer para eu gerar um novo objeto, no caso, a minha planta. Que ela vai gerar quem? Uma melancia. Que quando a gente vai na época da colheita, depois tem que arrumar a terra, a gente acaba puxando tudo. Aí eu não sei, tá, gente? Eu estou inventando aqui que eu não sei como é que funciona esse processo. Eu puxo não só a melancia, mas eu também puxo a folha inteira, né? Como acontece muito nessas... o grão, a gente não destrói tudo. Milho, a gente planta o milhozinho, quando vira aquela espiga, quando a gente vai puxar, a gente já puxa tudo e já vai tirando tudo para adubar de novo a terra para um novo plantio. Então, era o milho, o trigo, né? O milhozinho entrou, passou a ser uma planta. Da planta surgiu a espiga do milho, que quando eu vou colher, eu colho tanto a espiga do milho quanto a minha planta inteira. Então, morre a planta em detrimento da minha espiga de milho. Que, uma vez milho, volta novamente o ciclo. É plantado, que morre em transformação da minha árvore. É uma coisa que Marx também dizia, o processo da qualidade em detrimento da quantidade. O ser humano é diferente, o ser humano dos outros animais. E eu, enquanto ser humano, quando a gente fala transformar, do estado da matéria, de um estado para o outro. E ele colocava assim, a criança é um bebê. Quando se torna criança, morreu o bebê. Ele se transformou numa criança. Ele saiu de criança, ele passou a ser adolescente. Então, morreu a criança para nascer um adolescente. Morreu o adolescente para nascer um jovem. Morreu o jovem para nascer um adulto. Morreu o adulto para nascer um ancião. Então, nessa ideia, Marx dizia, portanto, que o mundo não podia ser constituído por coisas estáticas, porque senão nunca eu ia ser eternamente criança, bebê. Eu não ia me transformar em adulto. Eu não ia mudar de estado. O meu milho ia ser sempre milho. Não ia se transformar na planta, que vai gerar espiga, que vai gerar um outro milho, e assim sucessivamente. Então, por isso que na visão do método dialético, o mundo é constituído por processos. E esses processos, eles estão eternamente em mutação. Por isso que não existe um conhecimento definitivo. Do mesmo jeito que o hipotético dedutivo, ele também fala, não é? Não tem conhecimento definitivo, não tem verdade absoluta. Nós temos verdades provisórias, não é? Por quê? Porque o conhecimento, ele é resultante da qualificação desses objetos que estão eternamente em movimento, estão eternamente em mutação. Não é uma coisa parada, não é? Não é uma coisa estática. Eles estão sempre em movimento. E como eu faço parte de um grande ciclo social, eu não vou atuar sozinho. Então, o método dialético fala que para eu crescer, eu preciso dos outros. Eu preciso ter relação e inter-relação com os outros. É assim que vai se construir o conhecimento. Então, por isso que esses objetos, segundo a visão marxista, não atuam de forma isolada.
Eu estou sempre em construção, em transformação, mas a partir da relação e inter-relação com os outros seres, com os outros objetos, tá? Por isso que ele fala, tudo está em movimento, tudo passa por transformação, tudo passa de um estado para outro. E se eu passo de um estado para outro, eu não posso olhar a partir de um foco quantitativo, porque a ideia positivista não tem mudança de estado. É sempre uma coisa estática. E o meu visão marxista, como eu passo de um estado para o outro, eu tenho que olhar com o foco da qualidade e não da quantidade. Ou seja, a análise qualitativa transcende a análise quantitativa. Por isso que, se eu tenho como foco a minha análise qualitativa, eu posso dizer que o método dialético é um método subjetivo, que se dá a partir da interpretação. Por isso que ele é um método de abordagem, tá? Aí a questão toda é, o que então o método dialético ele afirma? Tudo se relaciona. Eu não sou um ser isolado. Eu sou um ser social, portanto, eu tenho que me relacionar com os outros. Então, tudo se relaciona. A partir do momento que eu tenho relação, a gente acaba trocando ideias, trocando expectativa, trocando valores, gerando nova forma de pensar. Portanto, eu passo a me transformar e te transformar junto comigo. Por isso, tudo se transforma. Por isso, o meu foco, se é uma evolução, uma transformação, não pode ser uma visão positivista. O aspecto qualitativo, mudança de um estado para o outro. E essa mudança, a geração, a criação e construção de um novo conhecimento, ele se dá a partir da negação da negação. A gente vai negar na primeira vez e eu vou negar o que eu já neguei na primeira vez. É assim que se constrói o método dialético. Para você não se perder, como é que está estruturado o nosso método? Em etapas. Quais são essas etapas? Só são 3. Eu tenho a tese, eu tenho a antítese e eu tenho a síntese. Etapa 1, tese. O nome está dizendo etapa 1. Então, a tese é a tua ideia inicial. Então, você começou a analisar, verificar aquilo que te inquieta, aquilo que te deseja estudar. E a partir daí, você começa a estabelecer algumas premissas, algumas teorias, algum achismo ainda, mas ainda é tudo inicial. E eu começo a criar essas minhas hipóteses no sentido de acreditar que esta hipótese ela é verdadeira. Então, essa é a minha tese. Eu vou construir uma hipótese, eu vou construir uma ideia acerca de algo ou de alguém, e essa minha ideia, para mim, é verdade. Então, é algo que eu estou afirmando ser verdade, tá? No segundo momento, que é a minha antítese, aí é quando vai começar o processo de falseamento dessa minha ideia, dessa minha hipótese. É por isso que a antítese é justamente a negação da minha tese. É o falseamento dessa minha ideia. Do mesmo jeito que a gente aprendeu no método anterior. Então, é uma ideia oposta. Se é uma ideia oposta,
da minha tese, significa que eu vou gerar uma outra ideia, e essa outra ideia, como é negação da minha tese, vai ser a minha primeira negativa, tá? É a minha antítese. Quando a gente vem para a terceira etapa do método, que é a síntese, eu vou apresentar o resultado desse meu conflito. Só que qual é o problema agora da minha síntese? Então, quando eu cheguei na minha antítese, eu aprendi o processo de falseamento. Então, eu neguei a minha tese, minha primeira negação. A minha síntese, já vou negar a antítese. Então, é a minha segunda negação. Por isso que a síntese é chamada de negação da negação, que eu vou negar a minha antítese, que é resultante de quê? Da negação na minha tese. Toda vez que a minha síntese, já que é a negação da negação, ela vai me gerar um resultado positivo. Para você entender, vamos partir para a matemática. Os sinais, jogo de sinais. Menos com menos, então negação é menos, não é? Então, menos com menos vai dar mais. Logo, a minha síntese é um resultado positivo. Ok, minha galerinha? Tá? Então, é assim que a gente estabelece essa questão do nosso... Quem é negação da negação, o resultado vai ser positivo ou você vai ser negativo? Sempre negação da negação, o resultado é positivo. O que nós podemos concluir com isso, com essa parte do nosso método dialético? Que essa ideia que o Marx apresentou para nós, ela passa sempre a ser o ponto de partida para outros estudos, não é? Por quê? Porque como não há verdade absoluta, então o que eu estou te apresentando vai voltar de forma cíclica para o início de um estudo, onde você vai começar a interpretar, a analisar, construir e gerar uma nova hipótese. É por isso que como é um processo cíclico, o método dialético, ele é bem claro. O resultado do teu estudo, ou seja, o final desse processo, sempre vai ser início do outro ciclo, do outro processo. Lembra do nosso grão? Era grão, virou árvore, que virou espiga do milho, que eu arranco tudo, virou grão de novo, planta, vira árvore. Sempre o final do processo, um estudo, é sempre o início do outro processo, do outro estudo, da outra construção de ideia, da outra tese, ok? Resumindo então, o nosso método dialético afirma que não existe verdade absoluta, e sim verdades provisórias. Por quê? Porque como se dá sempre de forma cíclica, o resultado que você chega vai servir como início para o próximo ciclo de estudo. Logo, não existe verdade absoluta. A gente nunca termina o ciclo. Esse método, ele é constituído por objetos não estáticos, porque o mundo não é feito por objetos estáticos. Ele é constituído por objetos que estão sempre em processo, sempre em movimento, sempre em transformação, no sentido de conhecimentos, novas teorias, novas ideias. E esses objetos, para poder gerar esses novos conhecimentos, novas ideias, eles não andam sozinho, porque eu sou um ser social
Portanto, eu preciso dos outros, da relação e inter-relação com os outros para construir o nosso conhecimento. Por isso que os objetos, eles atuam de forma integrada. E para eu gerar esse novo conhecimento, eu preciso de 3 etapas. A minha tese, que é a minha ideia inicial, é onde eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou dar solução para o meu problema. Aí eu tenho a antítese, que vai trabalhar o processo de falseamento dessa minha ideia. Então, vai negar a minha ideia. É a primeira negação. E depois nós temos a síntese, que é a negação da negação, onde vai negar a minha antítese. E esse resultado vai gerar a base para novos resultados futuros. Ok? Tudo certinho? Deu para entender o que é o método dialético? E ele se dá pelo processo dialógico. Nós iremos refletir, nós iremos discutir, nós iremos entrar em conflito as nossas ideias, no sentido de gerar um novo conhecimento, uma forma de pensar que seja comum para todos. Ok, meus amores? Tá? E com isso, a nossa aulita vai ficando por aqui. Se gostou do que viu, do que ouviu, sinta-se convidado ou convidada para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais e também, sobretudo, compartilhar esse vídeo com a tua galera. Afinal de contas, se ele é importante para ti, é importante para a galerinha também. Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!